Esse é o coral da nossa escola, muito bonito. São crianças lindas, não é? Quando a gente tem nossos encontros lá em sala de aula, é muito maravilhoso. Agora, olha só que coisa legal. O pré-1, o pré-2, o primeiro e o segundo ano prepararam também uma música muito especial para os pais e para a igreja também. Eu queria convidar aqui o José, aluno nosso do segundo ano, e a Beatriz também do segundo ano, tá? Nós vamos cantar uma música chamada Herói. Eu sei que muitas crianças aqui conhecem e a igreja também conhece. E, ó, pode cantar junto bem bonito, tá bom? E o nosso coral também. Combinado? A Bíblia nos mostrou homens fortes e valentes, que são os meus heróis, são razão pra ir em frente, com fé e oração, as batalhas já venceram, e unidos a Jesus, como heróis aqui viverão. Hoje que heróis que demonstram seu amor, eu quero ser herói no serviço do Senhor, com fé e oração, as batalhas venceremos, e unidos a Jesus, como heróis nós viveremos. Com fé e oração, as batalhas vencerão, e unidos a Jesus, como heróis aqui viverão. Deus hoje quer heróis que demonstrem seu amor. Eu quero ser herói no serviço do Senhor, com fé e oração, as batalhas venceremos, e unidos a Jesus, como heróis nós viveremos. Como heróis nós viveremos. Isso. Querida igreja, olha só. Nós estamos nos aproximando de uma data muito especial, que é a Páscoa. E essas crianças, elas gostam muito de Páscoa. Só que aconteceu uma coisa muito interessante. Nas nossas aulas, nós estávamos preparando uma musiquinha, só que eu quase que apanhei. Sabe por quê? Porque a nossa música, o nome dela, como é que é, coral? Ah, eu acho que a igreja não ouviu. Como é que é? Isso, Páscoa não é chocolate. Queridos irmãos, até explicar que Páscoa não é chocolate é meio difícil no período de Páscoa, não é? Mas eles entenderam que o sentido, na verdade, é outro e que vocês vão ver nessa próxima música agora, tá bom? Páscoa não é chocolate.
Feliz sábado, povo de Deus! Amém, Deus seja louvado. É uma alegria estar aqui de volta à Igreja de Madureira. Estive aqui também como comportor. A igreja realmente está de parabéns. Pai, é uma alegria ter você aqui conosco também. Ao final, nós teremos mais uma apresentação desse maravilhoso coral, né? Ficou muito bonito. Já estão convocados aí para cantar também na capela para o segundo segmento. Na quarta-feira, professor Fernando, quarta-feira vão cantar para o segundo segmento. Tá ok? Lá na capela, isso é maravilhoso aí, muito bonito. Gente, chegou um momento especial de nós meditarmos um pouco na palavra de Deus. Por favor, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor nesse instante. Oremos. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, nesse momento, ó Pai, iremos abrir a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, que inspirou os profetas a escreverem a Tua palavra, nesse momento venha iluminar a nossa mente, para que ao abrirmos a Bíblia e estudarmos o texto bíblico, venhamos a ter um completo entendimento daquilo que o Senhor deseja falar para nós esta manhã, Senhor. Que pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus, amém. Eu convido os irmãos e a igreja a abrirem a Bíblia no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes. O tema do sermão de hoje é Conselhos de Esperança. Livro de Eclesiastes, ele é um livro poético que se encontra no Antigo Testamento. Livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, no Antigo Testamento. O livro de Eclesiastes fica logo após o livro de Provérbios, bem pertinho do livro de Salmos, antes do livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares, depende da tradução da Bíblia que você está utilizando. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 1 em diante. Nós temos aqui o início de um conselho maravilhoso. Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirá, não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do resplendor da tua vida e tornem vir as nuvens depois do aguaceiro. Nós iniciamos esta manhã a leitura de um conselho maravilhoso que se encontra na Bíblia. Agora, fica muito mais interessante quando nós percebemos o que está por trás desse conselho. Pois se você reparou aí na sua Bíblia, o capítulo 12 do livro de Eclesiastes é o último capítulo do livro de Eclesiastes. E ele vai se encerrar então no verso 14. Existe algo muito lindo por trás desse conselho. Mas a grande verdade é, meus amigos, que o livro de Eclesiastes, ele é um livro muito questionado no meio aí fora. Muito questionado, e nós vamos ver o porquê. Um dos motivos do questionamento no meio acadêmico, no meio religioso, em cima do livro de Eclesiastes, é porque o livro, ele traz uma visão um pouco pessimista da vida. Por exemplo, abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 1. Eclesiastes capítulo 1, verso 4. Eclesiastes 1, verso 4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-te o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se, resolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Verso 7. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. O lugar para onde correm os rios, para lá tornam a correr. Verso 8 agora. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém pode exprimir. Olha o verso 10. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que há de vir,
depois dela. Irmãos, que visão mais pessimista da vida. Não há nada de novo debaixo do sol. Olha aqui o capítulo 2, verso 22. Olha o capítulo 2, o verso 22. Pois quem tem o homem de todo o seu trabalho e fadiga do coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque os seus dias são dores, o seu trabalho desgosto, porque todos os dias, até a noite, não descansa o seu coração. Isto é vaidade, ou seja, para que o trabalho? Em alguns momentos, o livro de Eclesiastes fala, de que adianta se todos vão terminar no mesmo lugar? Na sepultura. E se você folhear em casa com paciência o livro de Eclesiastes, você verá, olha o capítulo 6, o verso 3, olha esse verso. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Entendem o que está escrito aqui? Se uma pessoa ela vive, ainda que ela viva 100 anos, mas ela passa 100 anos de sofrimento, diz o texto bíblico, melhor é que ele nunca tivesse nascido, melhor é uma criança que é abortada, porque é melhor é não viver, do que viver 100 anos de sofrimento. Por essas palavras que se encontram no livro de Eclesiastes, e por outras, que você vai folhear em casa, alguns acadêmicos e no meio religioso dizem, não, existe alguma coisa de errada com esse livro. E alguns afirmam, esse livro não precisava estar na Bíblia. Mas o problema é, e aqui vai uma regra para os estudantes da palavra de Deus, tudo que você vai estudar na Bíblia, você precisa ver o seu contexto e fazer a leitura completa daquilo. E quando você pega o livro de Eclesiastes e você estuda exatamente o que está por trás daquele livro, e você percebe o que ocorreu nesse tempo, aí você consegue entender por que o livro de Eclesiastes, ele apresenta essa visão pessimista da vida. Amigos, o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, que segundo a Bíblia, foi o homem mais rico e mais sábio que houve no mundo. O livro de Eclesiastes foi escrito ao final da vida do rei Salomão. Como hoje estamos vendo na novela o rei Davi. Davi teve vários filhos, mas um desses filhos, o primeiro filho de Betseba com Davi morreu, e o segundo filho foi Salomão. Deus abençoou Salomão. Salomão foi um homem abençoado e foi o homem mais sábio que houve na face da terra. Um homem muito rico e próspero. E se você folhear a Bíblia em 1 Reis capítulo 11, você vai ver ali contando um pouco a história deste filho de Davi chamado Salomão. 1 Reis capítulo 9 e capítulo 10. Salomão, ele foi uma pessoa, ele soube administrar tão bem Israel, que no capítulo 10 de 1 Reis, você tem uma rainha chamada Rainha de Sabá. A Rainha de Sabá, ela sai ali do norte da África, para ir ao encontro de Salomão, porque naquela época, onde não havia internet, onde não havia televisão, onde não havia rádio, onde os meios de comunicação eram demorados, milhares de quilômetros longe de Israel, a Rainha de Sabá ouviu falar do Deus de Salomão, ouviu falar do Deus de Israel, e ela sai então da África para ir ao encontro de Salomão com uma comitiva, com presentes, uma comitiva grande. E quando ela chega em Israel, quando ela conhece a Salomão, e Salomão explica para ela todo o reino, e ela vê a maneira de Salomão administrar, e ela vê as riquezas de Israel, a Rainha de Sabá, nós temos então no Antigo Testamento, o maior louvor a Deus de uma pessoa, de uma rainha pagã,
alguém que não conhecia Deus. E quando ela vê aquilo, ela observa o templo e ela diz para Salomão, 1 Reis capítulo 10, e ela fala o seguinte: Salomão, eu quero dizer para você que não me contaram nem a metade do que eu vi aqui, pois o que eu vi aqui não é nem a metade, não chega nem aos pés daquilo que me falaram, porque o que os meus olhos viram foram muito mais daquilo que me contaram. E eu quero dizer para você que louvado seja o Deus de Israel, louvado seja o Deus que te pôs como rei aqui em Israel, e ele tem lhe abençoado. A rainha de Sabá volta para a África, e até hoje, irmãos, existe na África a tradição da visita da rainha de Sabá. Até hoje, quando os missionários vão à África pregando o evangelho, em alguns lugares eles encontram facilidades de entrar, devido às consequências da visita da rainha de Sabá a Salomão. Só que aí nós temos 1 Reis capítulo 11. 1 Reis capítulo 11, nós temos então a queda de Salomão. Sabe, o maior perigo da vida é quando desistimos de lutar. O maior perigo da vida é quando nós achamos que estamos com a vitória parcial. A vitória parcial. A vitória parcial, ela é um veneno na vida de muitos líderes. A vitória parcial, ela é um veneno às vezes na nossa vida. Não, eu já estou bom. Não, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso melhorar. Salomão, ele chegou em um momento da vida dele que ele achou, não, eu já estou bom. Eu não preciso mais nada. E é exatamente neste momento que Salomão se apostatou, que Salomão se afastou mais e mais de Deus. Sucesso parcial. Sabe, eu tenho aprendido isso ali no CAJ, no Colégio Jacarepaguá. Toda segunda-feira ali nós temos, a direção do colégio se reúne, toda segunda-feira. Diretora, coordenadora pedagógica, coordenadora primeiro, segundo segmento, vice-diretor, todo mundo senta e conversamos ali em uma reunião fantástica, o que é preciso melhorar, porque nós também temos medo do sucesso parcial. É preciso sempre melhorar um pouco, é preciso sempre corrigir um pouco. E ali a diretora, ela coordena aquela reunião, porque precisamos sempre melhorar. Salomão havia se esquecido disso. Salomão se esqueceu. E muitos esquecem disso. E Salomão se afastou tanto de Deus, mas tanto de Deus. Depois você leia 1 Reis capítulo 11 em diante. Que Salomão reintroduz a idolatria em Israel. Idolatria essa que havia sido expulsa pelo profeta Samuel. 100 anos antes. Samuel, ele expulsa a idolatria de Israel, mas Salomão, ele reintroduz essa idolatria, e nunca mais, meus amigos, olha o erro de um líder, e nunca mais na história de Israel a idolatria vai ser extirpada da nação como um todo, nunca mais. Sucesso parcial, que praga é essa em nossa sociedade? Eu não preciso aprender, já sei de tudo, já alcancei a excelência. E Salomão se afasta. E Salomão, ele se afasta de Deus, ele comete muitos pecados. E agora então, quando na idade final, na terceira idade, quem sabe no último ano de vida, ele volta para Deus. E aí ele escreve o livro de Eclesiastes, contando a trajetória dele. E olha o que Salomão fez durante essa trajetória na qual ele se afastou de Deus. Eclesiastes capítulo 2, versos 1. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso é vaidade. Do riso eu disse, é loucura, e da alegria para que serve? Então, resolvi no meu coração dar meu vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, entregando a loucura, até ver que melhor seria que fizesse.
e vi os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Então Salomão, nesse primeiro bloco, ele está falando: eu pensei que a alegria, que a felicidade estivesse em ser alegre, em das festas. E diz a história, o relato cultural de Israel, em uma literatura extra-bíblica, que Salomão fazia muitas festas. E Salomão queria curtir a vida, mas ao final ele viu que isso era vaidade também. E agora o verso 4: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins, pomares para mim, plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes, para regar tíferas de toda espécie, comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e reis de província, provi-me de cantores e cantoras. Eu possuí de tudo, eu tive de tudo, mas tive vazio, vi que isso era vaidade. Um dos maiores males da sociedade, alguns podemos destacar aqui. Primeiro, a administração egocêntrica. Em nossa sociedade, lidamos com uma administração que só visa o seu interesse. Em muitos momentos isso é verdade. Mas um dos grandes males da sociedade é o vazio que muitos sentem. Quantas eu tenho me encontrado com pessoas que possuem tudo, tudo aquilo em que o dinheiro pode comprar, mas sentem um vazio. Sabe, Salomão passou por essa experiência. E ele fala no final do verso 4, e eu possuí cantores, verso 8 do capítulo 2, cantores e cantoras, e da delícia dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Amigos, Salomão teve mais de 900 mulheres concubinas. Sabe, ser uma concubina de Salomão não era fácil, porque muitas perdiam a virgindade com Salomão, e nunca mais iriam ser tocadas por ele, e não poderia ser tocada por nenhum homem mais. Sabe, e se você ler, nós não vamos ler devido ao tempo, mas ali Salomão, ele descreve, olha o verso 10, tudo quanto desejar os meus olhos, eu não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Mas considerei todas as obras que fizeram minhas mãos, e vi, final do verso 11, que nenhum proveito havia. No verso 12, então passei a considerar a sabedoria. Não encontrei alegria nas possessões, não encontrei alegria em ter, então passei a considerar a sabedoria. E vi que isso era loucura também. E ele fala do verso 12 até o verso 17, que ele estudou, que ele buscou o conhecimento, que ele buscou a excelência, mas ele viu que isso era loucura também. E chega então o verso 18, e ele fala que no verso 18, ele achou que então que a alegria estava no trabalho, e Salomão trabalhou, e Salomão administrou muito bem o reino dele, mas ao final, a fadiga do trabalho que traz sobre o seu corpo, e nós vivenciamos isso no dia a dia, Salomão viu, isso era vaidade, e a grande pergunta é, por quê? Então quer dizer, pastor, que não temos que trabalhar? Então quer dizer, pastor, que não temos que ter riqueza? Então quer dizer, pastor, que eu não preciso buscar a excelência acadêmica? Irmãos, o grande X da questão se encontra no capítulo 2, no verso 25. Esse é o X da questão. Capítulo 2, verso 25 diz: pois separado deste, vamos ler o verso 24 para entender quem é o deste. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem das mãos de Deus. E aí vem o X da questão, verso 25. Pois separado deste, quem pode comer e quem pode alegrar-se? Esse é o X da questão. Fazer as coisas independente de Deus. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê, meu amigo visitante? Sabe por quê a Bíblia fala isso? Olha o verso 11. Olha capítulo 3, verso 11.
Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E também pôs o quê? A eternidade no coração do homem. Sabe qual seria a tradução correta aqui? Existe uma palavra no hebraico aqui. E a tradução correta dessa palavra poderia ser traduzido na minha Bíblia e na sua como infinito. Porque Deus pôs o infinito no coração do homem. Quanto conhecimento acadêmico eu tenho que ter para preencher o infinito? É infinito. Quanto de dinheiro, de posses eu tenho que ter para preencher o infinito? 1000 carros vão preencher o meu infinito? 1000 casas irão preencher o infinito? Não. Quantos relacionamentos eu preciso ter para preencher o infinito? Uma mulher preenche o meu infinito no coração do homem? 2 vão preencher? 3 vão preencher? Eu tenho que trabalhar quanto na minha vida para preencher o infinito? Eu tenho que trabalhar 30 horas semanais, 40 horas, 50 horas. Eu tenho que só pensar em trabalho para preencher o infinito? Porque Deus, meu amigo, Ele pôs o infinito no seu coração, Ele pôs o infinito no meu coração. E a sociedade hoje sofre, porque ele não entende que o infinito só pode ser preenchido pelo aquele que era infinito. Deus. Deus. Se eu tenho Deus no meu coração, quanto eu tenho que trabalhar para preencher o infinito? O suficiente. O suficiente, aquilo que vai trazer alegria para a minha família, alegria para mim, alegria em eu passar tempo com meus filhos, condições em eu manter a minha família, e não que a prosperidade seja errada, irmãos, não é isso. Mas o infinito, ele vai estar preenchido por Deus. E é por isso que a educação adventista, ela trabalha com esse pilar também, de Deus. Porque entendemos que o infinito que há no coração dessas crianças, que hoje estão aqui, ó, brincando, olha, aqui desenhando, botando a imaginação para fora, mas tem aqui o infinito no coração delas, o desejo de alcançar, mas para serem seres humanos, que possam contribuir com a sociedade, que possam ser pessoas que realmente tragam princípios para a sociedade, que irão mudar a sociedade. O coraçãozinho delas tem que ter um lugar ali para Deus, independente da religião, da crença, mas para Deus. Porque aí o infinito vai estar preenchido. Porque aí quando essas crianças casarem, terem família, eles vão entender que eles precisam dedicar tempo para o trabalho, mas eles precisam também dedicar tempo para a família, amor para os filhos, tempo para a esposa. Eles vão entender que eles precisam trabalhar, não, vamos passear, eu quero ter eles vão ter o quê de conquistar as coisas, mas com equilíbrio. Porque eles vão ter agora, no futuro, vocês vão ser avós desses. Já pensou? E você não quer que o seu neto passe por um sofrimento dessas crianças que nós estamos aqui, eu estou aqui me dirigindo. O infinito vai estar aqui preenchido por Deus nesses coraçãozinhos. E eles vão buscar o ideal na sociedade, mas o lugar de Deus vai estar ali guardado. E agora então é isso que Salomão falou, meus amigos. E o grande problema é que Salomão, durante a vida em que ele se afastou de Deus, ele busca aqui neste planeta, nesta terra, a satisfação do seu coração e a resposta para perguntas de sua mente. Salomão, ele faz do ser humano, que é mortal, a sua própria finalidade. Ao morrer, tudo que uma pessoa ajuntou fica para outra. Como resultado disso, ele encara a vida de maneira pessimista. Mas como eu disse para vocês, Salomão, ele voltou para Deus no final da vida dele. E agora nós podemos terminar o sermão desta manhã, lendo novamente Eclesiastes capítulo 12, com essa visão. Vamos terminar lendo Eclesiastes capítulo 12. E agora Salomão, ele fala o seguinte. Agora nós entendemos porque o livro de Eclesiastes, ele circula entre visão pessimista, e em alguns momentos ele chama para Deus.
Porque Salomão está contando a trajetória dele. E agora ele dá um conselho de amigo. Verso 12. Capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer. E agora, do capítulo 2, do verso 2 até o verso 6, em uma linguagem poética, Salomão, ele descreve um idoso, uma pessoa idosa na terceira idade, falecendo. Mas é uma linguagem poética. Olha o que ele diz. Antes que se escureça o sol e a lua, e você perca o resplendor da tua vida. Olha o verso 3. No dia em que tremerem as guardas da casa, e os teus braços se curvarem, e os homens outroras fortes, as tuas pernas cessem os teus moedores da boca, perca os dentes da boca. Olha, verso 4. E os seus lábios, quais portas da rua se fecharem, porque você vai ter que comer papinha. Ele está descrevendo aqui um idoso da época dele. Verso 5. Como também quando temeres o que é alto, você que está na terceira idade, isso acontece comigo. Às vezes eu olho algumas coisas que eu fiz quando eu era adolescente, eu falo, como eu tive coragem de fazer isso? Mas meu Deus, onde eu estava com a cabeça quando eu fui no parque aquático aí uns 4 anos atrás, e eu penso, como eu tive coragem naquele toboágua, eu não vou mais. Eu era maluco. É isso que Salomão está falando. Às vezes nós olhamos para trás na nossa vida, como quando eu era jovem eu tive coragem de fazer isso. Salomão está descrevendo isso aqui, irmãos. Ele fala, lembra-te do teu Criador, antes de chegarem esses dias. E ele vem descrevendo aqui, e ele fala, quando o gafanhoto te for um peso, eu estou na metade do verso 5. Antes que se rompa o fio da prata, antes que chegue a morte, o que Salomão está falando? Lembre-te do teu Criador, não faça como eu. O conselho de Salomão é esse, não faça como eu fiz. Lembra-te do teu Criador na força da tua idade. E é por isso que a educação adventista, ela trabalha com esse pilar, porque entendemos que isso é importante para essas crianças. Lembra do teu Criador na força da tua idade, não faça como eu fiz. E ele encerra falando o seguinte: o pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo conhecimento e atentando e esquadriando. Verso 10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, escrever com retidão palavras da verdade. E verso 11. E agora ele descreve de alguém que chega à terceira idade com Deus. Alguém que passa a terceira idade com Deus. E olha o que ele descreve, verso 11. As palavras do sábio são como arguilhões e como os pregos bem fixados à sentença, colhidas e dadas pelo único. As palavras de uma pessoa que avança a terceira idade com Deus, a Bíblia considera como palavras dadas, compara, dadas pelo único pastor. E sabe quem é esse único pastor aqui? Jesus. E eu tenho às vezes me deparado, irmãos, com anciões de igreja, pessoas que já viveram, como eu tenho aprendido, irmãos, pessoas que já viveram experiências, mas que estão apegadas com Deus, e quando essas pessoas falam, para mim parece que eu estou escutando o próprio Jesus falando, o conselho dado no momento certo, na hora certa, uma terceira idade com Deus. E ele encerra então no verso 13, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amigo, que o infinito no seu coração seja preenchido por Deus, e Ele fará acrescentar todas as coisas em sua vida. Agora o coral vai cantar mais uma música. As crianças agora irão falar uma música sobre amizade. Hoje é um dia especial, mas é um dia de amizade também. Que acima de tudo, a sua amizade não seja apenas somente nesse âmbito aqui, nesse âmbito entre você e seus parentes, você e a escola, você e o professor, você e seu amigo, mas o nosso apelo esta manhã é para que você aprenda a desenvolver uma amizade com Deus, para que o infinito em seu coração
seja preenchido por aquele que é infinito. Que Deus abençoe a todos. Amém. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, lhe agradecemos pelo conselho que temos na Tua Palavra, Senhor. Pelo conselho de que é importante cada ser humano ter uma parte do seu coração preenchida por Ti, Senhor. Meu Deus, abençoe a cada pai aqui nessa escola, que está aqui nesta igreja, Senhor, a cada mãe, a cada aluno, aos irmãos dessa comunidade religiosa, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja ajudando a cada um em suas lutas e também na comemoração de suas vitórias, Pai. Dar-nos um restante de sábado na Sua presença, é o que lhe rogamos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém.